Olá, boa tarde. Liberado o penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Mais de 2 milhões e 300 mil brasileiros têm direito ao benefício que começa a ser pago hoje. Para saber se você é um dos contemplados, basta acessar o site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. O Orçamento do Estado para 2018 é debatido aqui no Parlamento Paulista. Médica que tem câncer é ouvida na CPI da fosfoetanolamina. Estudantes de Ribeirão Preto conhecem de perto o dia a dia de um deputado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Primeiro encontro entre prefeitos para discutir a gestão dos municípios na área da educação acontece daqui a pouquinho aqui na Assembleia Legislativa. Bom, quem tem neste momento ao vivo as informações é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o evento vai ensinar gestores públicos municipais a captar recursos via o Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação. O Ministério da Educação dá apoio técnico e financeiro para o cumprimento das metas Todos pela Educação. São esperados secretários e técnicos da área de ensino de mais de 30 cidades. E esse evento é importante porque o prazo para a entrega do Plano de Ações Articuladas, o PRA, está para se encerrar. O evento tem apoio do deputado Gileno Gomes, do PSL, está marcado para começar às 2h30 da tarde no auditório Franco Montoro. Sérgio. Priscila, obrigado pelas suas informações. E agora eu chamo a repórter Érica Rezende, que tem informações sobre um debate, sobre a influência da política de drogas sobre o encarceramento em massa. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Essa reunião vai ter a participação de ativistas, sindicalistas e advogados que vão debater a influência da política nacional de drogas no sistema carcerário brasileiro. O Brasil tem hoje mais de 600 mil presos e a juventude negra é a mais afetada por esse problema. 60% dos negros no Brasil, dos presos no Brasil, são negros. Esse evento, que acontece logo mais aqui na Assembleia, ele é organizado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas e tem o apoio do deputado Teonílio Barba, do PT. O evento está marcado para logo mais 5h30 da tarde no auditório Teotônio Vilela. Sérgio. Obrigado, Érica. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento analisou 51 itens. Entre os assuntos em pauta estão o orçamento para 2018 e as contas do governo do Estado. Os deputados ainda aprovaram uma audiência pública sobre a linha Lilás do metrô. A pedido do deputado Enio Tato, do PT, mais um item foi incluído na pauta, o que trata de uma audiência pública sobre a extensão da linha Lilás do metrô. O problema é que o governo está fazendo uma concessão, e na concessão, no edital, ela diz que é do Capão Redondo até a Chácara Clabim. E ela não fala sobre a expansão lá para o fundão da Zona Sul, para chegar até o Jardim Ângela, o Hospital do Boi-Mirim, o Jardim Capela, já com a divisa com Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. E a população necessita. E talvez é o local que mais necessita de transporte coletivo. Dos 51 itens analisados pelos deputados, 30 eram projetos de lei. Entre os que foram aprovados estão o que assegura ao aluno diabético cardápio de alimentação escolar especial do deputado Fernando Cury, do PPS, e o que institui o selo estadual sem glúten aos produtos fabricados e comercializados sem o uso do glúten, do deputado Gil Lancaster, do DEM. Ainda estavam na pauta 2 projetos de resolução, um projeto de lei complementar, 12 processos, um projeto de decreto legislativo e 4 moções. O deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que presidiu a reunião, destacou outras iniciativas no balanço do encontro. Tem 2 grandes temas que fecham o ano. Um é o exame das contas do governador, que já está há cerca de 2 meses, parecer pronto. Que esse parecer também foi de minha autoria, onde a gente acolhe o parecer do Tribunal de Contas e damos um parecer pela aprovação das contas do governador dentro dos limites que estabeleceu o Tribunal de Contas. O segundo item é a apreciação do orçamento do Estado de São Paulo. Está sendo um ano produtivo no momento que o Brasil passa por uma situação muito difícil. Eu acho que a Assembleia Legislativa de São Paulo dá um exemplo,
onde as pautas andam, as comissões andam. Ainda deve se votar até o final do ano diversos projetos, inclusive de deputados. Vamos saber agora da previsão do tempo para esta quinta-feira. Na região metropolitana de São Paulo, sol e aumento de nuvens durante o dia. Agora à tarde e à noite podem ocorrer aí pancadas de chuva, a máxima de 32 graus. Na região de Presidente Prudente também estão previstas pancadas de chuva nos períodos da tarde e também da noite, a máxima é de 35 graus. Araçatuba e região, o dia quente pode provocar chuva no fim do dia. Os termômetros chegam aos 34 graus. Em São José do Rio Preto, olha, é bom levar o guarda-chuva, hein? Quem for sair agora à tarde. Pode chover também na parte da noite. A máxima é de 35 graus. Ribeirão Preto também é preciso se preparar para pancadas de chuva até a noite. A máxima fica nos 35 graus. Médica que tem câncer é ouvida na CPI da fosfoetanolamina. Nós voltamos já já. Uma médica pesquisadora que é paciente oncológica e faz tratamento com a fosfoetanolamina foi ouvida pelos deputados da CPI que investiga a paralisação das pesquisas da chamada pílula do câncer. Foram quase 3 horas de reunião. Bernadette Kioff é uma das auditoras que acompanhou a pesquisa realizada pelo Instituto do Câncer de São Paulo. Em depoimento aos deputados, ela revelou que o protocolo utilizado na pesquisa da chamada pílula do câncer não está de acordo com as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nós ingressamos já na fase 2, o que já seria uma não conformidade, visto que legalmente a pesquisa tem que ser auditada desde o princípio, né? Então nós já começamos errado. Nós já devemos estar participando na fase 1, na própria elaboração do protocolo. Bernadette disse também que os auditores constataram falhas na dosagem do medicamento. A questão da dose ter sido subdimensionada e ministrada numa única vez, ela é fundamental para justificar uma parte da não resposta na pesquisa, né? A outra parte, que é, no nosso ver, a mais importante, foi a não realização do estudo de farmacocinética. É o único instrumento capaz de nos demonstrar qual é a dose eficaz para ser utilizada numa pesquisa clínica. O relator da CPI, deputado Ricardo Madalena, do PR, disse que vai solicitar documentos e gravações das reuniões realizadas pela equipe que coordenou a pesquisa no ICESP. Outros parlamentares e médicos que participaram da pesquisa no ICESP também vão ser ouvidos pela comissão. Os parlamentares têm 120 dias para concluir os trabalhos. Semana que vem virá o professor Dr. Durvaney, especialista em pesquisa biológica em células, e que ele tem vários trabalhos publicados sobre isso, e que é um membro da auditoria também. Então ele virá relatar na sua ótica o acompanhamento de tudo o que aconteceu para nós chegarmos a uma conclusão deste lado dos auditores. E depois nós vamos ainda entrevistar os membros da ICESP que funcionaram na pesquisa e que se reuniam com os auditores, prestando conta do que estava sendo feito. E, por fim, nós vamos encerrar isto trazendo os responsáveis pela pesquisa lá do ICESP, que foram os que coordenaram o projeto. A nova lei de autoria da deputada Rita Passos, do PSD, já sancionada pelo governador, autoriza o uso do espaço físico das escolas estaduais nos fins de semana ou dias sem eventos extracurriculares para atividades de grupos de escotismo. Criado em 1907 nos Estados Unidos, o movimento escotismo se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil 2 anos depois. O movimento escoteiro, ele ajuda na formação do caráter do jovem, através do desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo e intelectual. São atividades variadas, atraentes. Por exemplo, nós agora estamos fazendo uma atividade ecológica, usando caixinhas de leite para poder fazer uma casinha de cachorro para proteger eles do frio. Então, esse foi um projeto feito pelos pioneiros que estão em desenvolvimento.
Então, com isso, eles estão trabalhando em equipe, eles estão desenvolvendo a amizade entre eles, a motivação, o interesse e o ajudar o próximo. Nesta escola da Zona Sul de São Paulo, encontramos o grupo de escoteiros Ebenezer. Um grupo escoteiro precisa de uma sede, uma casa. E esse sempre foi o maior desafio dos escoteiros, um local para se reunir. Um grupo escoteiro, querendo ou não, ele é feito pelos seus membros, mas ele também tem material, né? A gente tem barracas que a gente precisa guardar em algum lugar e não pode ficar na casa de alguém, né? Então é importantíssimo que um grupo escoteiro tenha uma casa, até porque ele se envolve com a comunidade ao redor dela. A solução veio com a aprovação do projeto de lei de autoria da deputada Rita Passos, do PSD, que prevê a criação do programa de estímulo ao escotismo no Brasil. O objetivo é fazer parcerias entre a Secretaria de Educação do Estado e a União dos Escoteiros do Brasil para a implantação gradativa de grupos de escoteiros. Com a aprovação da lei, passa a ser permitido o uso do espaço físico das escolas nos fins de semana ou em dias que não tenha atividade escolar. Esta lei vem para permitir para que o governo do estado faça as parcerias junto com o escotismo do Brasil para que possa implantar pelo menos uma em cada cidade, né? Pelo menos uma. O desejo da gente é que tenhamos em todas as escolas, mas que a gente comece já a plantar uma sementinha e possa expandir, que precisa ser muito melhor aproveitado esse trabalho tão lindo que eles fazem. Então, e começa desde criança. A formação de uns 7 anos, a criança já começa, temos os adolescentes, jovens e temos adultos também que são escoteiros, né? Atualmente, os escoteiros estão em 216 países, formando uma rede de 28 milhões de crianças, jovens e adultos. Desde a fundação, mais de 500 milhões de pessoas já aderiram à lei escoteira em todo o mundo. A pessoa que é um escoteiro, ele tem uma organização, ele é uma pessoa mais assídua, uma pessoa que tem um comprometimento em querer ajudar o irmão, o outro. É muito legal. Então, o meu desejo é que realmente todas as escolas possam ter. E lembrando que é opcional. Tá? Não é obrigado todas as crianças, os jovens, adolescentes a entrarem no escotismo se a escola implantar e aderir a essa parceria, todos vão ser obrigados de forma alguma. Vai quem quer, participa quem quer. Mas eu acredito que muita gente vai gostar e os pais também vão gostar. Previsão do tempo para outras cidades do interior do estado. Em Marília e região pode chover forte em áreas isoladas. Mesmo assim, faz muito calor. A máxima é de 33 graus. Sol brilha entre muitas nuvens agora à tarde em Bauru e região. Chove à noite. Os termômetros também chegam aos 33 graus. Na região de São Carlos, as nuvens aumentam do meio da tarde em diante. Deve chover em áreas isoladas. A máxima chega aos 34 graus. Na região de Campinas, o sol vai embora na parte da tarde. Chove forte em áreas isoladas. A máxima prevista também é de 34 graus. Estudantes de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, voltam à Assembleia Legislativa. Nós voltamos já já. Vamos falar agora sobre nossos idosos. Cuidar da saúde e garantir proteção a eles. Foi pensando nas pessoas que precisam de atenção quando chegam à terceira idade que o deputado Enio Tato, do PT, criou um projeto de lei, ainda em discussão aqui na Assembleia, que autoriza o governo a investir em repúblicas para idosos de baixa renda em todo o estado. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. Paga aluguel. De repente, com a bolha imobiliária, o aluguel deste imóvel subiu 130%. Não tem como não repassar.
E daí tem outros custos que são repassáveis, mas tem umas coisas que não dá. Então a gente vai fazendo o possível para ir tocando. Manter a qualidade, né? Que é muito difícil, é muito difícil. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, tem que entrar com alguma coisa. Então, pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos 3 repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas de serviços para a população mais idosa, que vem crescendo no estado de São Paulo e, mais do que crescendo, vem crescendo e vivendo por mais tempo. Então, nós temos 2 fenômenos que acontecem, digamos, complementarmente. Nós temos hoje os idosos em maior quantidade e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato do PT autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. A intenção dessa República dos Idosos nos municípios que queiram implementar é uma parceria entre a União, o Estado e o município, para a gente criar um centro de convivência, um local que eles possam ter uma assistência social, assistência de médico relacionada aos idosos, né, que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que o idoso necessita nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tenha condições de implementar isso, né? Ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as 3 esferas, né? Governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. Estudantes de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fizeram uma longa viagem, mais de 300 quilômetros, para ver de perto como é um dia de atividade parlamentar na Assembleia Legislativa. Visitar a Assembleia Legislativa foi uma aula prática para os alunos da Escola Guimarães Júnior, que participam de um projeto chamado Ensino Médio Inovador, Protagonismo Jovem. O objetivo é que os estudantes tenham um maior contato com instituições públicas e desenvolvam um sentido crítico, como explica o professor Júlio César, coordenador do programa. Resolvi trazer os alunos aqui para eles entenderem como que funcionam esses mecanismos das leis, né, como que elas surgem, como que elas são criadas, para que a gente tenha, assim, um know-how, um conhecimento para discutir as nossas regras escolares, que eles tanto criticam, né, tanto questionam. No plenário Juscelino Kubitschek, eles puderam acompanhar de perto o andamento de uma sessão ordinária, na qual os parlamentares usam a tribuna para falar de temas gerais. A gente consegue ficar mais perto, né, de uma realidade que a gente só escuta falar, a gente consegue entender mais, mesmo que seja pouco, a gente consegue. Eu acho importante porque a gente pode ter uma noção, né, de como é um trabalho que eles fazem aqui, todo o período, como funciona, todo o andamento do plenário. Acho muito importante a gente saber para a gente ter uma conclusão melhor, não só do que as mídias falam. Você tem que tomar consciência e ver que tudo aquilo que é dito, inclusive nas aulas, não só de sociologia como nas outras, tudo aquilo que é dito não é uma coisa teórica, abstrata, ela é fato. Essa aproximação faz com que ele seja o protagonista dentro desse processo, né, tanto de educação como do processo que compõe com as pequenas partes o legislativo. E as visitas à Assembleia Legislativa podem ser agendadas pelo telefone 3886-6626. Mais previsão do tempo pelo interior do estado e também na Baixada Santista. Sorocaba e cidades próximas podem ter aí chuva forte em áreas isoladas a partir do meio da tarde em diante. Os termômetros chegam aos 33 graus. No Vale do Ribeira, o sol fica encoberto por nuvens de chuva já no meio da tarde. Os termômetros também marcam 33 graus de máxima.
Nas cidades da Baixada Santista, o sol brilha entre nuvens. Temperatura em elevação, a máxima é de 36 graus em Santos. E no Vale do Paraíba pode chover forte em áreas isoladas à tarde e à noite. A máxima é de 31 graus em São José dos Campos. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode assistir através do nosso portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do 12h30. Até lá.